qual que é a diferença entre esse tarô que você tem e os demais? Tem alguma diferença, assim, na forma da leitura? Ou é mesmo assim, tem só por estilo, gosto? Tem vários tipos de tarô, né? Várias imagens, enfim. A grande maioria é, digamos assim, baseada nesse daqui que se chama o tarô de Rider-Waite. Mas existem outros tarôs que daí alteram um pouco a interpretação, né? Por exemplo, o tarô de Marselha, o tarô cigano. E aí algumas cartas alteram. Mas no básico, digamos assim, a estrutura base de todas é esse aqui. Esse daqui, como é que ele funciona? Ele tem 22 cartas, outros contam 21 cartas, com os arcanos que a gente chama arcanos maiores. Por exemplo, essa aqui, que falam da jornada do herói. Quem é o herói? Nós. Nós somos os heróis da nossa história. Então é a nossa jornada. Então começa com o louco, que é aquele ímpeto de começar as coisas. E aí vai contando uma história, uma trajetória, passando por essas, ou do 0 ao 21, ou do 1 ao 22, Sim. essas 22 cartas. Esses são os arcanos maiores. E esses a gente chama de arcanos maiores, tá. que falariam mais de questões assim, da tua alma, do teu âmago, do teu profundo, sabe? E isso seriam esferas, né, um pouco mais internas. Certo. E junto com essas cartas aí vem os 56 arcanos menores, que é o baralho comum que a gente conhece com os 4 naipes, né? Então, por exemplo, assim, esse aqui é um 2 de copas. Então, nós temos os 4 naipes, né? Copas, que se refere às águas, às nossas emoções, por isso que é uma copinha. Sim. Porque as emoções, elas se adequam a cada situação. Então, elas podem tomar moldes diferentes, por isso a copa. Certo. Se tu botar num... Se deixar aqui, ela se deixar ela esparramaria. escorre, se botar nesse copo é esse formato. Então, isso significam as emoções, né? Que é a água. Ela corre conforme as intempéries que vem. Depois a gente tem, deixa eu achar aqui. Ó, copas de novo. As espadas, né? A espadas se refere à mente. Então, o nosso raciocínio lógico, o nosso mental, né? E por que a espada? Porque a espada, ela é certeira como a mente. Ela sabe o que ela quer, ela corta. E se não souber, pode machucar. Então, esses seriam a simbologia da espada. O metal também O tem metal, algo que... ele é frio, exatamente. São, como é que é? Decisões frias, muitas vezes. Aí vem o ouro, né? O ouro representado pelas moedas de ouro, porque representa a materialização. Então, tudo que se refere ao material, o corpo físico, um carro, um trabalho, um emprego, materializar as coisas, né? Concretizar, então, assim, no caso. Concretizar, Legal. a gente está representando E pelo ouro. cada um também vai estar ligado com um elemento, terra, ar. Isso. Esse aqui, elemento terra, né? Materialização das coisas, o material. Elemento ar, porque tu não pega a ideia, ela está sempre na nuvem. Certo. Mas tu podes concretizar ideias, aí concretizar esse aqui, Sim. né? As emoções, que daí seriam as copas, como eu falei, né? A água, relacionada ao elemento água, e aí depois esse aqui. E o paus. Os paus, representados por essa madeirinha mesmo, né? O paus representa o nosso espírito. Então, é aquilo como tu gosta, sente vontade de trabalhar com o tarô, vamos supor. Então, é o teu espírito que tá falando. Certo. Tá? Então, é aquilo que vem de dentro, né? Do âmago mesmo. Isso. Eu me sinto, não sei porquê, mas eu me sinto assim nesse lugar. Esse sentir é paus que está falando. Certo. E esse está relacionado com o elemento fogo. E esse relacionado ao elemento fogo. Certo. Então, nós somos formados pelos 4 elementos. Sim. E, consequentemente, as cartas vão representar os 4 elementos. Então, essas 56 cartas aqui, que a gente chama de arcanos menores, elas falam mais da vida cotidiana, a vida prática. Esse daqui, como é... Esse aqui, os arcanos maiores, então eles falam do superior, do que é mais... que a gente não é tão palpável, a gente não vê, mas é o que nos move.
Certo. Digamos que, sim, seria como você falou, um da nossa vida no dia a dia, o outro vai falar talvez mais da questão da nossa missão, de como que a gente poderia se dizer. Exatamente. Certo. Interessante. Porque eu digo assim, existe a possibilidade de eu abrir um jogo só com os arcanos maiores ou só... pode escolher. Pode. Eu misturo tudo na minha prática. Digamos que eu comecei pelo mais difícil, né? Sim. Mas se inicia geralmente trabalhando só os arcanos, ou só os maiores, ou só os menores. Depois se mistura. E tu podes fazer jogadas, eu faço isso. Que eu separo o arcano maior para aquela determinada questão, depois eu vejo o prático daquilo só com os arcanos menores. Então legal. tu monta o teu jeito de abrir, e isso eu sinto muito no momento da pessoa e tudo. Legal. E aí esse aqui é o funcionamento, então, deste tarô. A maioria dos tarôs são assim, né? Eles funcionam desta forma. Esse conjunto de imagens aqui, se a gente olhar, ele tem bem uma pegada assim medieval, né? As roupas, Sim. as expressões, tudo, né? Porque os desenhos, eles quiseram se remeter à época que o tarô começou a ser disseminado. Antes da Idade Média ali, lá na Europa, na Itália. Mas sabe-se que ele é mais antigo do que isso. Né? Ele tem registros até no Egito de cartas que eram tiradas que revelavam alguma coisa. Como eles diziam, adivinhação. Adivinhar, prever, orientar. Perfeito. Então, a gente tem aqui as impressões, as emoções, os pensamentos e sensações de toda a humanidade. Todo mundo tá nesse momento da vida relacionado a alguma dessas sensações em alguma área da sua vida. Então, serve para todos. E quanto aos arcanos maiores, então só pra gente, né, entender, como eu falei, são cartas numeradas, ó. Então, aqui a gente tem o mago, né? Ele é o número 1, começa com o louco, que é o 0, porque é o início de tudo, né? Sim. Então, pelas cores das cartas, a gente consegue entender muito sobre essa pessoa, né? Então, é uma pessoa que tem muita energia, porque o manto é vermelho, né? É uma pessoa que quer iniciar, ela tem tudo em cima da mesa, ou seja, ela tem tudo às suas mãos, porque todos os elementos estão aqui. Perfeito. E o mago faz várias coisas, então ele cria tudo, tanto pro bem quanto pro mal. Por isso ele aponta pros dois lados. Então, assim, uma pessoa que tem tudo não significa necessariamente que ela vai ter sucesso, porque ela pode trabalhar de uma outra forma, mas ela tem. Então, se essa carta sai, então eu te digo, olha, tu tens tudo, agora o que tu vai fazer com esse tudo é a tua consciência que tem que determinar. Certo, porque às vezes também falta essa ação, né? Colocar. Então, aqui a gente tem cartas muito claras, aí segue, depois vem a sacerdotisa, que seria o lado feminino desta realidade aqui. Tá. Depois, aí vem a imperatriz, que é a mãe, e o imperador, que é o pai, arquétipo pai, né? E isso também é bem interessante falar. A gente estuda muito os arquétipos de Jung, Carl Jung, para entender tudo isso daqui, né? Então, quem é o arquétipo pai? O arquétipo pai é sempre ligado a uma figura masculina, então a força, a ação, o fazer, realizar, tomar atitude. Isso são características masculinas que podem estar presentes na mulher também, mas são de origem, digamos, yang. Uma energia masculina. Né? De uma energia masculina. Então pode ser muito vermelho, muita ação, muita força, mas um trono de pedra. Então significa às vezes muita frieza, que é o lado negativo, né? Certo. O estar sentado com um cajado na mão é uma estrutura que às vezes pode significar inflexibilidade. Então é alguém muito duro, inflexível, pode ser um patrão, um pai, né? Uma figura assim. E uma pergunta, você mencionou que sempre vai ter o lado luz e sombra, mas então no caso, você mesmo pontuando a pessoa que vai ter que interpretar em qual momento ela está... É porque ela vai dizer pra mim o que ressoa nela nisso. Então se ela disser pra mim assim, não, eu não sou uma pessoa flexível, mas eu sei exatamente o que eu quero. Eu digo, então você já tem a estrutura. Certo. Então aqui está refletindo o lado luz. Certo. E aí se ela me diz assim, não, eu não consigo mudar, então eu estou aqui refletindo o lado sombra, a inflexibilidade dela. Certo. Entendi. Né? Então aí vem, ó, tanto que é o número 4, lembra que eu falei o 4, o apego, estrutura, tá? Depois, aí aqui nós temos o 6, ó, tá vendo? Uma carta mais clara, fala de tomar decisão, tomar um lado. Também pode, se for no relacionamento, significa uma gêmea, né? Certo. Mas se não é relacionamento, o que ela significa? Tomar uma postura, uma prioridade, uma decisão,
é preciso saber o que quer, né? Aí vem a carta do diabo, a morte, essas que as pessoas têm um medo muito grande, mas elas não significam... Não é o diabo no sentido de uma figura mitológica negativa que vai destruir a tua vida. Não. Sim. Tu és o teu diabo. Então, assim, ao que você se prende? Porque nós temos um homem e uma mulher presos porque querem, porque a corrente está solta. Sim. E aqui, ele é o lado sombra dessa carta, porque a carta é igual, tá vendo? Um anjo dominando, ou aqui é dominando e manipulando. Aqui é a tua escolha. Perfeito. Porque aqui tu achas que tu não tens escolha, mas tu tens. Sim. Porque todo mundo tem escolha. Então tu se prende porque tu queres. E aqui não, aqui tu tá livre. Então se tu tomou essa decisão, tu tá de peito aberto, estás nu pra ela. Mas a questão aqui também tem o seu lado positivo para ser avaliado. E tem o seu lado positivo. Isso aqui é foco, saber o que quer, mover mundos e fundos, enfrentar inferno, céu e terra, porque tu queres um objetivo. Perfeito. Porque eu digo porque as pessoas às vezes se desesperam, né? Se deparam com essa carta e já vão achar, meu Deus. São as três sorteadas, né? As três é o diabo, a morte e o julgamento. Então as pessoas têm muito medo dessas três cartas. Imagina. Mas elas, se eu, por exemplo, assim, determino que aqui, vamos supor, esse aqui é um jogo, né? E se eu determino que esta carta que está nessa posição significa qual é o teu ponto luz, e aí a gente vira e é o diabo, não tem nada de ruim aqui. Perfeito. Aqui a gente só vai ver o lado luz da sombra, luz do diabo. Certo. Que é o foco, uma pessoa focada, certeira, ela sabe o que quer, ela vai mover mundos e fundos. Se precisar, ela vai sofrer, porque ela tem um objetivo. Então depende da posição do jogo. Por isso que é luz e sombra, eu não posso determinar que é só isso. Interessante porque é pra gente ver a profundidade do jogo, porque sim, com certeza tiveram vários, como eu posso dizer, sábios mesmo, né? Que pessoas que sabiam, que tinham muito conhecimento, que trouxeram tudo isso para essas cartas e de como eles tiveram esse cuidado de olhar para os dois lados. As cores da carta tu podes ver, né? A gente é nítido assim, né? A coloração da carta diz muito. Então se eu abro um jogo e a pessoa fica assim, tá, mas então tu diz que tá tudo ruim, que não, olha para a cor da olha para as cores do jogo. São cores claras, os caminhos estão muito abertos, mas tu precisa fazer. Se tem cores muito escuras, então significa que os caminhos estão fechados, mas tu pode se movimentar. Sim. E é o que eu digo, né? Hoje. Hoje é essa carta aqui. Se tu voltar daqui um mês, talvez a gente tire outro jogo e outros aspectos. Porque se emergiu, se eu trouxe a luz da consciência, tu viu como tu estás, tu tens a responsabilidade e a consciência de agir e mudar. Sim. E aí tu pode mudar o teu jogo. Quer mudar a tua vida? Perfeito. Porque às vezes também acaba... Esse que é o cuidado que tem que ter com a questão da previsão, né? As pessoas veem a carta, se prendem naquilo como uma verdade absoluta e ficam com aquela... Predestinam a sua vida. Porque delas assim, eu tô esperando aquele resultado que ela me deu. Sim. Então eu não dou nenhum resultado, eu dou agora. Porque o resultado tu vai fazer. Sim. Perfeito. Não, eu acho isso muito rico, assim, porque... não tira a nossa responsabilidade, né? Dessa forma a gente ainda consegue movimentar tudo que nós precisamos, só que com o apoio de nos conhecer melhor, né? Como que uma pessoa em casa que não estudou, né? Ela não tem um conhecimento aprofundado, como que ela poderia intuitivamente talvez tirar uma carta e tentar buscar uma informação que seja realmente válida para ela? Sim, uma ótima pergunta. Bom, a gente tem hoje, assim, muitos vídeos, muitos sites, né? Eles têm sites muito bons, mas, como eu falei, tu olhar a carta, né? Se conectar com ela, né? Então, aqui a gente tem... Porque esse é o meu mecanismo, então eu funciono assim. Número 3, a numeração. Então, buscar o significado deste número. E o naipe, aqui é copas, então emoções de união, né? O 3 é o número da união, amigos, muitos frutos. Frutos significa que as coisas estão crescendo e vingando, né? E é uma carta clara, cores suaves, pessoas com harmonia na face. Então, assim, o que te conecta aqui, eu diria, né?
Ah, eu gosto mais, me chama mais atenção as copas. Certo. Não, me chama mais atenção as cores. Então, busco estudar as cores, né? Me chama mais atenção os frutos. Então, busco o significado desses frutos. Todos eles vão ter significados positivos e negativos, luz e sombra. Mas aí vai do que ressoa, o que reverbera pra ti, né? Sim. Então, se eu te disser assim, essa carta fala de amizade, festejo, alegria, leveza, e tu diz pra mim, isso não faz parte da minha vida, então é isso que te falta. Certo. Essa é a interpretação. Certo. Se tu olha, analisa e não bate, então é o que te falta. Se bate, é o que tu tá reverberando. E então, intuitivamente, a pessoa pode parar, sentir... Ela pode olhar pra carta, ela pode sentir, ver o que conecta, né? Às vezes ela pode relacionar a alguém ou a algum grupo, ou, né? Às vezes ela vai diretamente, não, isso aqui me lembra a minha família. Outros podem dizer, não, isso aqui me lembra os meus amigos, Certo. né? Então tu relaciona conforme a tua verdade, isso sim. Mas é muito de olhar e sentir a carta, né? Perfeito. Então, eu posso olhar e me relacionar com a família, tu pode olhar e relacionar com os amigos, tá? É bem individual isso. Sim. É possível eu abrir um jogo, né, para entender como está fluindo as energias de um ambiente? Eu digo assim, só funciona para pessoas ou também você consegue aplicar a outros, tipo animais, um espaço? Coisas, objetos, animais, pode. Pode sim, a gente pode... Claro que as pessoas as pessoas é que fazem aqueles ambientes, mas a gente consegue interpretar, né? Volto a esse exemplo aqui, então, se a gente tira essa carta para esta sala, porque é uma sala de trabalho, o que essa carta me diz? Então aqui são pessoas que trabalham em comunhão, elas se ajudam, né? Se trabalha para um propósito de felicidade, porque essas são as informações da carta. Mas é o que eu te falei, a gente pontua no jogo, né? Que nem eu te disse, eu tenho uma oportunidade de emprego, ou então eu tenho que escolher entre essa sala e aquela para trabalhar, né? Eu quero entender quais são, eu já fiz isso, tá? Eu peguei um cachorro de rua e fiquei na dúvida, pelo porte que ela tinha, se ficava com ela ou não. Então eu queria saber como ela se sentia comigo, porque foi um encontro. Então eu pensei assim, talvez ela não queira ficar comigo, porque ela já é independente, eu não peguei ela bebê. E eu abri um jogo pra ela, de 4 cartas. Legal. Eu fiz isso. E aí saiu uma carta, a carta final, a pergunta final, saiu a carta da felicidade. Que é o 10 de copas, a felicidade plena. Tipo, eu tô em casa, minha família. Então eu entendi que ela queria ficar comigo, porque foi uma carta muito positiva. Legal. Então dá pra aplicar, se eu Que aplico bacana. dessa maneira. Certo, perfeito. Que legal. Eu fiz isso também. E dá sim, um ambiente de trabalho. Eu quero entender esse ambiente de trabalho, o que tá acontecendo ali. O que não tá fluindo? O que não tá fluindo? Então a gente vai dizer Legal. assim, essa carta representa o ambiente, essa carta representa os funcionários, essa carta representa Bacana. a energia, o que não se vê dessa energia. Então a gente monta o jogo para aquele ponto. O mais importante, eu acho que é disseminar a riqueza e a valiosidade desse oráculo. Como eu falei, ele não é adivinhatório, ele é místico pelo seu viés, assim, de onde veio, talvez, né? Sim. Mas não entender a misticidade como algo negativo, pejorativo, invasivo, qualquer coisa assim. Místico, acho que todos nós somos, porque temos uma alquimia interna, né? Então, ele vem nessa questão mesmo, assim, de se conhecer, de utilizar para si, né? E aí abrir isso a serviço das outras pessoas, né? Então, eu acredito muito assim, as pessoas que chegam pra mim são pessoas que conseguem me ouvir. Eu não acredito na escassez de que, meu Deus, aquela pessoa não vai entender, ou, sabe, foi aquilo que eu te falei, assim. Não, ela vai entender o que ela pode e o que ela precisa nesse momento, né? Certo. Então, eu confio muito em quem chega em mim. Sei que eu tenho uma energia, sei que eu tenho uma conexão, que pode ser que as pessoas não ressoem comigo, então eu respeito quando muitas pessoas, amigos, assim, já tiraram tarô com outros, mas vêm tirar as dúvidas comigo. Eu respeito, eu não... Claro, não invado o jogo, não pergunto nada, eu só digo, olha, assim, né? Não vejo problema nenhum nisso, né? É riquíssimo, é surpreendente, tá?
Então, eu faço muito gosto, assim, eu tenho honra de poder trabalhar com uma ferramenta dessas. Outra coisa também que tu comentou e que eu também acho importante abrir, né? Como o tarô, ele fala de pessoas, ele não desrespeita nada e nem ninguém. Então, ele não desrespeita nem pessoas, nem religiões. Então, muitas pessoas já se reportaram para mim dizendo assim, eu tenho muito interesse mas eu não posso, porque a minha religião não permite, não aceita. Eu entendo isso, eu não forço de maneira alguma, mas eu acho que a gente precisa, é bom as pessoas, mesmo com um pouco de receio, talvez, se permitir apenas conhecer, né? Para que elas possam entender que o tarô não desrespeita ninguém, então, consequentemente, ninguém será desrespeitado. Sim. Né? E eu acho que aí vem essas questões de abrir uma carta, por exemplo, o diabo, isso impressiona muitas pessoas, né? Então, se a pessoa tem interesse, mas tem uma religião que a restringe, peça pro teu anjo da guarda diretamente, olha, eu tenho interesse, eu gostaria de, e se for respeitoso que aconteça, se não for que não aconteça, porque o que não é para acontecer não acontece, a gente precisa confiar e aceitar, né? Então, que as pessoas possam, não é deixar de ter religião, né? Cada um sabe da sua, mas poder se abrir ao que vem de novo e ao que é tão rico, porque eu repito, foi feito por pessoas, para pessoas, não há desrespeito. Aqui o que há é conhecimento e um conhecimento oculto. Oculto por quê? Não porque ele é negativo ou feio, mas porque foi ocultado, foi escondido, mas é de todos nós. Sim. Né? Então, pode acessar todo mundo e todas as esferas e é riquíssimo, né? Então, aproveitar o que a gente tem à nossa mão, né? Acho que é a mensagem que eu deixo acerca do tarô, né? Uma ferramenta de conhecimento. Muito obrigada, né, pelo tempo, pela conexão de vocês. Eu te agradeço também, Gisele, muito obrigada por estar aqui, né, e por trazer todo esse conhecimento pra gente. Obrigada. Com certeza, fico à disposição, Bea, fico à disposição do canal, né, que hajam outras oportunidades da gente poder esclarecer mais sobre o tarô, sobre o que ele é e como ele funciona. Vai ser um prazer. Muito obrigada. Eu que agradeço. Então chegamos ao final de mais esse episódio. Muito obrigada, né, pelo tempo de vocês e até a próxima.